é que a vida não faz sentido se Deus existir. Justamente pela ideia de que se Deus existir e que realmente há toda uma vida programada pelo qual você deveria seguir, significa que você, na verdade, segue uma linha como uma espécie de marionete de Deus. E mesmo que você faça tudo, vida eterna é muita coisa. Em algum momento, aquilo vai se tornar entediante. Vai ser angustiante você viver. Se alguém tem poder de fazer uma coisa desse tipo. Mas qualquer pessoa que fizesse uma coisa desse tipo ia ser visto como um ser perverso. Um ser perverso. Mas Deus... Aí a gente não sabe os planos dele. Você não tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Deus sabe o que aconteceria. E se Deus sabe o que aconteceria, isso inclusive não te atratou, porque você precisaria nem viver. Deus olhava pra ti e falava, a sua vida seria isso e pronto. Por que a gente tá passando por essas coisas? Somos meras marionetes espirituais? Que história é essa, Vitor? Eu falei, putz, Deus não existe, fui contar na igreja. Isso foi assim, velório. Você foi contar? Contei. Porque, pô, minha vida era igreja. Eu tive que falar. Por que eu não ia mais pra igreja? Você foi à igreja contar porque você não ia mais à igreja? Eu virei e falei, gente, eu tô saindo da igreja porque pra mim Deus não existe. Bom, não, pessoal, mais um vídeo do Café Sem Fé, Daniel Gontijo por aqui. Tô com o Vitor Andrade. Isso. Não errei seu sobrenome não, né? Não. Eu só fiquei em dúvida se tinha ou não tinha o Czinho ali do Vitor ou Victor. É sem ser. Vitor é amigo meu, divulgador de filosofia e ciência aqui no YouTube, lá no Instagram. Tem uma história bem interessante na religião evangélica, com casos aí bem cabeludos para contar pra gente. E é um prazer te receber aqui, Vitor. Você que é uma das principais referências para mim em filosofia, a gente troca muita figurinha, tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Isso, agradeço muito. Você que está à frente ali da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências, eu tô lá como colaborador, mas eu ajudo só um trisquinho aqui. Esse cara aqui mas já ajuda muito. É um dos que estão ali na linha de frente. Então, cara, bom demais te receber aqui para conhecer um pouco da sua trajetória religiosa, acadêmica, né, filosófica, científica também. Seja bem-vindo e fala um pouquinho de você aí para o pessoal te conhecer também. Daniel, muito obrigado, cara. É sempre uma honra poder participar aqui do seu canal. Fico muito feliz e muito feliz ainda que você esteja envolvido com tantos temas tão legais e que eu possa contribuir neles. Então, Daniel me apresentou, sou Vitor Andrade. Atualmente eu faço aí mestrado em filosofia. Logo eu já estou concluindo aí, felizmente. E tem minha trajetória aí dividida entre filosofia e psicologia, por trabalhar com temas de filosofia científica muito voltadas para impactos práticos para psicólogos e para ciência no modo geral. Então, estou muito envolvido com psicologia baseada em evidências e áreas afins. Graduado em filosofia, né? Eu acho que a gente não mencionou. Sim. Então, é um filósofo nato esse menino aqui. E tá fazendo a sua graduação em psicologia agora também, né, Vitor? Isso, e ainda faço graduação em psicologia. Vou fazer o doutorado ao mesmo tempo da graduação, então vai ser uma diversão danada. Que legal, que legal. Desculpa, gente, minha mãe me ensinou não falar de boca cheia, mas esse biscoito tá muito gostoso. Vou beliscar aqui também. Vai beliscando aí. Então, gente, a ideia do Café Sem Fé é bater esse papo mesmo sobre a trajetória religiosa desses colegas que têm uma formação científica, filosófica interessante, para a gente saber se teve algum conflito entre ciência e religião, filosofia e religião, ou não. Vitor, para a gente começar então, conta para nós. Se não quiser mencionar a igreja, sua de origem, porque eu sei que tem algumas coisas bem cabeludas, polêmicas aí, você pode se resguardar aí dos processos, mas foi num seio católico, evangélico, você vem de onde? Então, Daniel, a minha história, ela tem muita relação com religião. Por quê? Por volta aí dos meus 12 anos, a minha família, que não é uma família de origem religiosa, praticante, havia pelo menos a minha avó, que frequentava a igreja evangélica, e ela me levou para um acampamento de igreja. E aí, nesse acampamento, eu tive contato pela primeira vez com religião de fato, né? Era uma igreja evangélica e uma igreja que era totalmente voltada para jovens. Isso é um detalhe especial, porque toda prática que a igreja tinha visava fazer uma conversão grande de pessoas adolescentes ou adultos jovens mesmo. E também faziam adaptações, né? Então você tinha funk evangélico, você tinha rock evangélico, você tinha rap evangélico. Então parecia as coisas do mundo, né? Como colocam, só que adaptadas para a igreja. Então era muito legal, na verdade, né? Então, o acampamento que eu fui era espetacular, eram pessoas muito divertidas. Legal. Acampamento assim, com barraca mesmo ou tinha uns quartinhos? Não, era acampamento com os quartinhos, mas a gente diz acampamento, né? Porque era no meio do mato. E aí era na época de carnaval, sempre quando tem carnaval, você
você ia pros acampamentos, Sim. o povo curtindo nações, a gente curtia também, só que no contexto evangélico, tudo adaptado. Tinha fantasia, inclusive. A pegação também? Ou... Não, isso não podia. Nem escondidinho. Olha, depois que eu fui pra lugares maiores e tudo mais, eu percebia que é mais ou menos aí, assim. Coisinhas. Tá. Mas assim... Não era o propósito. Não era o propósito, exatamente. Eu achei isso muito legal, cara. Uhum. Então, esse convívio próximo, e eram pessoas muito queridas e que tinham uma conexão muito grande. Uhum. E aí, como você já sempre traz na divulgação científica, isso é um ponto da religião que acaba fazendo com que as pessoas tenham uma vivência engrandecedora, no sentido de haver grupos em que elas conseguem se conectar. E essa minha vivência fez com que eu percebesse que, olha, isso é legal e eu quero fazer parte, né? Não. E ao mesmo tempo vem a religião junto, né? Então é aquela coisa ali, né? Você tem esse ganho social, mas também tem o propósito, né? O objetivo, pelo menos, de passar a palavra à frente. E para todas as coisas que eu participei, eu me engajei muito. E a religião foi uma delas. Uhum. Então, você não sentiu, então, falta, só para não perder esse ponto interessante que você trouxe, desse mundo não religioso, porque de alguma maneira aquela igreja trazia esses elementos como por meio da música para vocês vivenciarem o que é legal na adolescência, por exemplo, que as pessoas estão falando lá, exceto essas coisas mais de pegação, né? Mas tinha então essa tentativa de levar elementos do mundo secular sacramentando, não sei se é o melhor termo, que santificando essas coisas, né, transformando com esse viés mais religioso para vocês curtirem, pra vocês não ficarem só em casa assim enquanto seus amigos estão no carnaval, por exemplo, né? Isso muda a lógica de que a igreja é uma coisa chata, né? Que é uma coisa que imagino que inclusive fez com que os jovens não vissem igrejas de uma forma tão boa e por isso talvez as igrejas inclusive começaram a se adaptar, falando, olha, a gente tem que talvez falar a linguagem do jovem, e eles eram muito bons nisso. Então, de fato, eu não sentia falta. E como eu era muito novo, então eu já não tive experiências que eu tive que deixar de fazer para ir para a igreja, né? Então, por exemplo, eu não bebia. E como eu estava lá muito novo, isso não fez falta ao longo do tempo. Nesse sentido, acabou que isso foi se tornando a principal coisa da minha vida. Porque a partir do momento em que eu entendi então que então existe um Deus e que eu estou numa missão aqui em que eu tenho que fazer com que o evangelho seja pregado ao mundo todo, cumprir ali com os objetivos de Deus e a partir daí a vida serve para isso. Quando eu entendi isso... Você se dedicou muito mesmo. Me dediquei muito, cara. Tá bom. Não foi como eu, um católico meia boca, água com açúcar, assim, que passou pelos ritos principais de catecismo, crisma, mas não tinha aquela coisa assim de levar a palavra de Jesus, da Bíblia para o mundo e o mundo tinha que reconhecer Jesus como seu salvador. Eu não tive isso muito forte. Você já é... Sim. Eu nem sei se dá pra colocar edição, mas se der, eu vou te mandar umas imagens minhas que eu andava na rua com uma faixa escrito Jesus na testa. Dá pra entregava os papeizinhos. Vocês vão ver aí, porque vocês olham e falam, não, esse não era o Vitor. Mas de fato, assim, eu era muito, mas muito militante do ponto de vista evangélico. Sim. Acabou que era numa época em que igreja e política não estava tão próximo como estava hoje em dia. Mas eu tenho medo de ser bolsonarista, se fosse no contexto atual. Mas é porque naquela época, pelo menos, a separação entre essas coisas estava um pouco ainda mais estabelecida. Então era muita questão de Jesus, apesar de... então era uma militância realmente pró levar a palavra adiante. Nesse sentido, acabou que eu fui crescendo nesse meio, então eu ia para a igreja não só aos finais de semana, mas durante os dias de semana, atuava e eu era muito recompensado em função disso. Né? Então, em que sentido? No sentido de as pessoas que estavam à frente da igreja começarem a criar mais confiança em mim e a partir daí começarem a me colocar, olha, por que você não faz um curso aqui para você progredir aqui? Né? Então, na minha igreja, você tinha uma separação. Você tinha aspirante, tinha diácono, tinha presbítero, pastor, bispo, e aí o maior seria o apóstolo. Tá? Então, nessa divisão, meio que você tem que subir as escadinhas, e aí a ideia é que você chegasse até o bispo. Né? Apóstolo você só tinha um.
E eu falei, olha, é isso, né? Se a vida é isso, então eu comecei, fiz o curso de aspirante, me dei muito bem nisso, né? E aí chegou no curso de diácono, eu já comecei a achar umas coisas um pouco estranhas, assim, porque eu começou a envolver detalhes relacionados a dinheiro, que eu fiquei assim, isso é esquisito, mas eu entendia, vinha-se muito a ideia da seguinte, a missão, ela é dada por Deus. E por ela ser dada por Deus, é uma coisa inquestionável. Você não questiona a missão. Sim, sim. Então... Mas a missão, assim, individual de cada um de vocês, o Vitor tinha uma missão específica ou a missão da igreja? A missão da igreja. Geral. Isso. É que acabava culminando com pessoas cumprindo parte dessa missão, especificamente. Tem um detalhe em relação a essa igreja que eu não comentei. Porque além de ser uma igreja de jovem, ela é uma igreja voltada à produtividade. Sabe? Naquela época nem tinha um conceito ainda muito estabelecido de coach. Só que era mais ou menos isso, na verdade, quando eu olho hoje em dia. Porque tinha-se muito a ideia de que, olha, a gente tinha que ser mais produtivo. E isso foi até positivo por um certo lado na minha vida. Porque eles ensinavam, de fato, coisas de organização. De que, olha, você tem que ter metas, você tem que se prosperar. E muito numa ideia de, olha, você tem que ganhar dinheiro. E isso era importante. Olha, mais um elemento, então, de trazer para o seio religioso talvez um valor, um tipo de busca que as pessoas têm no mundo não religioso, como tanto essa organização de rotina, produtividade, ganhar dinheiro. A gente encontra muito esse lance da grana, da prosperidade financeira nessas igrejas evangélicas que têm essa teologia da prosperidade, que você dá o dízimo, você participa das ofertas em troca de bênçãos que você vai receber certamente, caso você tenha muita fé e esteja se esforçando mesmo ali na obra ou na missão, como você colocou. Então, mais um exemplo disso, né, de trazer... E eu estou lendo acabei de ler, na verdade, agora, o Deepak Chopra, isso mesmo, o livro dele, Futuro de Deus. Ele é um espiritualista indiano, médico, super famoso. Eu estou lendo para escrever meu livro sobre espiritualidade e saúde mental. E várias orientações que ele passa para que as pessoas melhorem de vida, tenham mais bem-estar, mais felicidade, não tem nada a ver com fé. Não tem nada a ver com o mundo sobrenatural e coisas do tipo. Então, é interessante ver como as religiões e muitos desses gurus incorporam elementos seculares, talvez até científicos da psicologia, para poder passar ali pro seu rebanho, para poder orientar as pessoas. Eu não acho isso ruim, né? Eu acho que, assim, interessante que haja esse intercâmbio de ideias, né, também. E sabe uma coisa curiosa? É que a minha igreja não tinha essa coisa dos milagres, o cara chegou com um braço quebrado, um braço sem um braço, você botou o braço nele, igual no Universal, o cara é cadeirante, o cara passa a andar. Os milagres eram coisas do tipo, fui promovido na empresa. Sabe? Entendi. Qualquer coisa boa na sua vida. Sim, que você percebia que, olha, isso claramente poderia ser explicado em função de que aquela pessoa conseguiu se planejar, ela, né, teve uma dedicação diferenciada, mas tratavam isso como um milagre. E inclusive eu contei vários milagres nessa direção. É mesmo? Assim, eu falava, porque é isso, né? Porque a partir do momento em que você começa a pensar que tem um Deus te vigiando e coisas boas acontecem, aí o viés de atribuição é muito forte. Fala, aconteceu isso em função de Deus. Sim. É como se você passasse a entender qualquer coisa boa como sendo, então, a providência divina te abençoando, e coisas ruins como um distanciamento de Deus ou a interferência do maligno. Tinha essa pegada dos demônios, por exemplo? Tinha pegada dos demônios, mas era muito voltado para a ideia de que os planos de Deus são incompreensíveis. Entendi. E aí vai numa direção de que, olha, isso talvez possa ter sido bom para uma coisa depois que eu não sei. Deus escreve certo por linhas tortas. Você vai ter uma recompensa maior no final. Isso. Tá. Mas ameaças assim não tinha, do tipo... Cara, você não pode sair da igreja porque você viu fulano de tal que saiu? Foi atropelado recentemente. Porque eu já vi algumas estratégias de igreja evangélica de ameaçar a pessoa, caso saia, com esse tipo de alegação. Não pegavam pesado com isso assim, não. Acho que nessa direção, pelo que eu me lembro, infelizmente não. Mas tinha-se uma ideia de que, olha, você saindo da igreja, a sua vida vai virar de cabeça para baixo. Porque tudo que você tem de bom é porque Deus está te dando. Entendi. Você vai sair da igreja? Entendi. E aí vem uma pegada curiosa no meio disso. Porque depois eu fui pensar, isso é genial, cara. Na medida que eles pregavam para as pessoas virarem mais prósperas, né, que elas ganhassem mais dinheiro, e as pessoas ganhassem mais dinheiro, isso era o meio para eles ganharem dinheiro também.
também, porque pra eles é bom, na verdade, que as pessoas estejam recebendo bem. E isso aconteceu no meu caso, assim. Eu comecei a trabalhar de melhor aprendiz e vinha-se muito a ideia de que o dízimo é uma coisa muito importante. Só que o dízimo a gente sabe, né, que é os 10%. E isso é colocado como sendo obrigatório. Tipo, esse é o mínimo. O mínimo que você tem que dar. Na verdade, assim, se você quiser alguma coisa, aí você tem que ofertar. Que não é o dízimo, é o dinheiro a mais que você dá. O dízimo é obrigação, arroz com feijão. É o dinheiro, você não tá roubando Deus. Essa é a ideia. Nossa Senhora. Se você não quiser roubar Deus, é os 10%. Agora, se você quiser alguma coisa a mais, aí a gente vai... Entendi. Dando Caramba, mais ofertas. então é bem a teologia da prosperidade mesmo, né? De você vai prosperar na vida caso você se dedique à obra, você coloque dinheiro aqui na obra, porque é para difundir a palavra do Senhor. Tem esse apelo também, como a gente vê na Universal, que você mencionou. E é de forma muito sorrateira, porque não é a ideia de tipo, olha, você dá R$100 que Deus vai te dar 1.000. Você dá R$100 que Deus vai abençoar a sua vida. Ou então você tá com um propósito, você tá com um problema, então faça a sua parte. A gente vai ter uma campanha para aqueles que estão precisando de uma bênção. Às vezes tem algo assim, então, nessa Sempre direção. tem campanhas, exatamente, né? E aí tem várias coisas, né? Então, por exemplo, tinha a Mezuzá. Era um objeto que ele faz relação com uma coisa que aparece lá no Antigo Testamento, que você colocava nas portas da casa para gerar proteção. E aí você replicava essas coisas assim, começava a vender a Mezuzá aqui abençoada de R$300. A gente está montando aqui um templo, e aí a cadeira desse templo ele vai custar R$1.000. Por exemplo, para você ajudar na obra. E aí você começa a criar vários símbolos que vão gerando valor, e aí você vai adquirindo, né? Então... Pequenas igrejas, grandes negócios. E aí tem um detalhe interessante, né? No meu caso, eu falei que eu comecei a trabalhar, meu primeiro salário foi todo pra igreja. Mesmo? Integralmente, né? Eu falei, pô, pra mim o cálculo era muito óbvio, né? Não vamos aceitar pessoas chegando assim, ó, ele não se entregou de fato à fé, à sua religião, ao cristianismo, porque, cara, você colocar o segundo salário foi metade dele, todo pra igreja também. Mesmo. Tipo como gratidão, assim? Como gratidão. E eu não tinha uma ideia, Daniel, de que, olha, estou dando isso porque eu quero receber muito mais depois. Entendi. Porque eu via muito, eu acreditava genuinamente, assim, a ideia de que, olha, isso é a minha missão na Terra. Sim. Porque se a gente está aqui para isso, inclusive é uma coisa que não faz tanto sentido. Porque se a gente está vivendo tudo isso daqui em função de alcançar, quer dizer, em função de que nós somos seres que têm uma missão especial relacionado à divindade, que essa vida com a divindade é infinitamente melhor, de fato, todas as nossas coisas do dia a dia deviam estar convertidas a isso. Né? Porque qualquer coisa fora disso seria muito pior do que aquilo que Deus tem para te oferecer. Então, eu não me preocupava assim de, olha, eu vou, sei lá, ter uma blusa legal, eu vou ter um tênis legal. Era muito uma questão de, olha, o que eu posso fazer para viver a minha missão com Deus. Tá? O que pode ser interessante quando a gente pensa que algumas pessoas às vezes se entregam na vida a essas questões materiais e se ferram também, né? Tem essas grandes expectativas e enriquecer cá para nós é para a minoria, né? Prosperar desse jeito assim, apesar de que os coaches vendem por aí, de que, olha, basta você trabalhar mais, dormir menos, pensar positivo, ó, muda o seu mindset, que você vai prosperar, ser rico e a felicidade vai vir. Inclusive é bem controversa a relação entre felicidade e riqueza material. Tô só dizendo assim, gente, apesar de todas as coisas podres que existem nas religiões, esse lado sombrio que existe, e justamente é a minha missão aqui mostrar isso, que não é tão falado por aí, existem coisas que são legais também na religiosidade. Você mencionou aí a questão da vida social que você tinha ali dentro. Muitas pessoas se conectam com o grupo, se sentem pertencentes, queridas, por conta do envolvimento religioso. Desenvolvimento de habilidades também. Então, uma coisa legal da igreja, você tinha espaço cultural. Olha só como é que a igreja preenche o espaço que o Estado não consegue suprir. Eu comecei a dançar na igreja. E dançar pra mim é uma coisa muito legal. Eu descobri a dança, tive a oportunidade. Ainda? Agora não é uma parada por conta do mestrado. Mas, sim. Até ano passado, eu comecei a dançar balé na igreja. Né? Depois, para desenvolver melhores habilidades, acabei fazendo aulas fora da igreja.
Mas, além do balé, você tinha, por exemplo, guitarra, bateria, possibilidades de você aprender a ser um bom orador. Então, tudo isso que são importantes para um jovem, conseguir ter um repertório cultural, a igreja oferecia. Legal. Que legal. Eu não tive esse espaço fora da igreja. Sim, sim. Agora é importante só pontuar, antes que o pessoal comece a reclamar, se tá aí passando pano pra igreja, né, Daniel, e tal. Gente, a gente só tem que ser intelectualmente honesto e ver quando tem coisas legais acontecendo ali. Não dá pra ter essa visão simplista. Igreja ou é coisa boa ou é coisa ruim. Tem coisas legais também ali dentro. O que não significa que a igreja seja a única fonte de coisas boas da vida, de orientações legais. Inclusive sobre aspectos éticos. Existem outras fontes por aí, inclusive na filosofia, que é um tema de grande domínio do meu amigo Vitor, mas sobre isso a gente fala daqui a pouquinho. Mas como eu falei, preenche o espaço que o Estado deixou inócuo. Sim, esse é um problema, porque o certo seria esses serviços poderem ser oferecidos de uma maneira que não dependesse de uma igreja. Sim, concordo. Na sua igreja tinha também aqueles fenômenos supostamente sobrenaturais, tipo dom de falar em línguas, possessão demoníaca, dormir no espírito. Tinha isso tudo também? Tinha. A gente orava em línguas. Né? Eu lembro a primeira vez que eu orei em línguas, que era uma coisa... Foi bem curiosa, assim. A gente tava num acampamento, e aí o pastor falou, quem que não ora em línguas, né? Eu falei, eu não oro. E aí começaram a pegar essas pessoas, colocaram um outro oficial da igreja, ou um outro pastor, ou um outro presbítero, que pudesse estar orando com você. E aí você tinha que repetir aquilo que ele falava, e aí você começava. E aí foi nisso. E aí vamos ver se eu consigo ainda. Chamarela canta labarás. Lelelelele me canta e labarás. Eu tô meio enferrujado, mas era... E aí eu falei, então era isso. E aí comecei a fazer, só que eu ainda assim imaginava que, olha, era uma coisa espiritual e tudo mais, eu tô realmente... Sim. Mas vocês tinham um modelo, então, uma pessoa que falava meio que pra vocês imitarem no início. Assim, pelo menos comigo foi dessa forma. Tá. Chegar aquela pessoa do lado, não sei se pra todo mundo, mas eu imagino que tenha sua experiência parecida. E aí eu comecei a aprender a orar em línguas e é foda, cara, porque quando você tá no meio da igreja e há aquele momento que eles falam que é o momento de unção, que são várias pessoas orando ao mesmo tempo, outras pessoas orando em línguas, o fundo dá um fundo muito louco, sabe? Parece uma coisa realmente espiritual, sabe? E todo mundo falando alguma coisa diferente e tudo mais. E aí uma música do fundo, a música de fundo ela ainda é mais especial, ela cria um efeito cinematográfico pra coisa toda. Legal, sabe? Que cara. Toca assim. É bonito. Pois então tem uma estética interessante que te faz imergir naquilo ali e você entra naquele automatismo do falar em línguas, porque depois que você decora ou aprende mais ou menos como fazer, talvez haja, aqui é só uma especulação, tá, gente? Mas eu já vi alguns autores discutindo isso. Talvez haja um efeito hipnótico ou dissociativo que a pessoa entra no automático e sente que não está vindo dela tanto assim. E pode ter aquela interpretação de que está vindo algo de fora. Não sei se era assim para você, se não for, tá tudo bem. Mas algumas pessoas falam que em algumas dessas experiências de repetição, de oração, elas entram num estado em que elas dizem perder o controle do que está acontecendo, igual acontece na mediunidade, ou na possessão demoníaca, talvez, de algumas igrejas evangélicas também, que fazem elas acreditarem que está vindo de fora. Porque elas entram ali numa espécie de transe e vão. Ou você não chegou a viver assim, algo tão... No meu caso, era meu sonho, Daniel. Eu queria porque queria e eu achava muito... Eu ficava mal do fato de que eu não tinha experienciado uma coisa que eu pudesse chamar, assim, de forma inegável de sobrenatural, sabe? Eu não vi, sei lá, um anjo, igual pessoas relatam, sabe? Uma experiência que pudesse ser mais profunda, assim. E eu ficava muito mal com isso. Eu falava, como assim pessoas têm essa experiência e eu não tenho? Assim, eu forçava pra chegar, porque pessoas falam, né, que eu consegui ver Deus. Pelo menos uma representação. O apóstolo contava muitas histórias assim, eu tava orando no meio do mato, e aí tinha lá uma espécie lá de espírito que tava orando lá no chão, e eu sentei e comecei a orar com ela. Eu falei, eu não consegui ainda. Eu tive várias experiências anômalas de ver um menininho abaixando para debaixo da minha cama à noite. A minha bisavó apareceu para mim depois que ela morreu, no azulejo do banheiro, assim, o rosto dela
apareceu. Eu já tive cura espiritual também. Um cara fez oração lá para as minhas verrugas, que foram embora depois de umas semanas. O porém é que eu encontrei explicações alternativas para tudo isso quando eu comecei a estudar psicologia. A Nath, inclusive, estava lendo um artigo mais cedo que faz uma revisão sobre essas experiências anômalas, mostrando que existem fatores de personalidade envolvidos para aumentar a chance de a gente ter esse tipo de experiência e até mesmo traumas e abusos que as pessoas tiveram na infância. Então, a experiência de traumas ou abusos físicos ou até sexuais quando a gente é criança aumenta a chance de a gente experienciar essas coisas que as pessoas atribuem ao sobrenatural depois. Porque a gente não sabe direito. Porque isso deixa as pessoas um pouco mais propensas. Mas eu achei esse dado interessante. Sim, e tem mais um detalhe. Na verdade, quando eu era evangélico, tinha um fator que me incomodava muito. A partir daí eu passei a ter medo de momentos em que eu ficava sozinho. Obviamente era adolescente também, isso mistura com você não estar adulto ainda. Mas pelo fato de, olha, pensar que demônios são reais. Sim, sim. Então eu comecei a ter medo. Falei, pô, eu tenho que me proteger aqui e tudo mais. Que é uma coisa que apagou completamente depois do momento que eu me tornei ateu. Que legal. Mas eu percebia que quando eu tava meio sonolento, eu tinha, assim, umas coisas meio que talvez fosse o mais próximo do anômalo. Mas aí eu associava com sono. Falei, pô... Mas dava medo, né? Exorcista, aquela coisa toda de... Mas tinha também rituais de exorcismo ou essas Era coisas? raro, mas tinha. Às vezes rolava então. E era assim... você expulsava, né? Tinha aquela coisa de você cair no chão, né? Você sai, aí você começava a cair algumas vezes. Você caiu? Caí. E você acreditava, então, que era o Espírito Santo, que era alguma Espírito coisa Santo. ali. Você não fazia assim, ó, eu vou cair só porque senão o pastor vai ficar constrangido. Não, você acreditava que tinha uma força ali te derrubando. Eu acreditava, mas tinha situações que as pessoas estavam tão submersas e eu não estava, que eu ficava um pouco constrangido e queria parecer estar mais do que realmente, assim. Aí você forçava um pouquinho a barra. Às vezes eu forçava um pouquinho, exatamente. E assim, Vitor... O que foi acontecendo ali na igreja para você rever a sua fé, para você... Como é que foi o seu processo de desconversão e de encontro com o ateísmo? Então, o que aconteceu? A igreja ela virou a coisa principal da minha vida. Mas ao mesmo tempo, estava crescendo uma outra coisa, muito por conta do rap. Eu escutava muito rap evangélico. Era Ao Cubo, era... não vou lembrar de todas as bandas aqui agora. Pregador Lu. Mas, quando eu era antes da igreja, tinha me apresentado Racionais MCs. Que era uma coisa que talvez fosse a única coisa de música do mundo que eu cheguei a escutar. Sim. Que eu parei de estudar durante o período, só que eu voltei depois. E eu achava muito interessante o modo como se discutia acerca de desigualdade social, sobre racismo e tudo mais, que meio que aliavam com certas coisas que eu estava vivendo durante o meu ensino médio. E nisso, eu pesquisando assim de forma muito boba acerca de coisas sobre o Mano Brown, que eu tinha me interessado mais, eu vi que ele tinha dado uma entrevista falando sobre coisas de política. E eu joguei no YouTube assim, o que é política? E aí eu parei numa palestra do Clóvis de Barros, da USP. O Clóvis foi o cara que me introduziu à filosofia. E ele basicamente estava apresentando o que era política de uma maneira que era extremamente esclarecedora e que eu achei fantástica. Eu falei, cara, isso é muito foda. Então, eu posso compreender o mundo por meio da compreensão de um conceito dessa forma. E aí eu comecei a conectar certas coisas, comecei a pesquisar mais aulas dele. E aí, da aula de política, eu fui para outras coisas, até que eu parei no Nietzsche. Você encontrou Nietzsche? Sim, e aí ele começou a falar sobre coisas que diziam respeito ao sentido da vida, e isso conectava com religião. E aí eu conheci a tal tese do Nietzsche de que Deus estava morto e tudo mais. Que eu olhei para aquilo e achei isso muito confrontativo. De, olha, a minha primeira impressão é que isso obviamente está errado. Então, filosofia é legal, mas parece uma coisa aí que não é tão legal assim. Tá colocando a colher onde não deve. Peraí, na minha religião, até a página 3, tudo bem. Agora, ali na página 4, religião não, mano. E eu olhava para aquilo e eu achava isso realmente totalmente duvidoso, mas ao mesmo tempo eu não sabia exatamente como contestar. E aí eu comecei a aprofundar nisso e falei, não, eu quero mostrar que isso aqui tá errado. E aí eu comecei a
comer aula. Sim, sim. E foi aí, talvez, a segunda coisa que entrou na minha vida para além da igreja. Porque eu chegava em casa e ficava só assistindo aula de filosofia. Legal. Voltado a essas coisas, muito numa ideia de, olha, eu vou descobrir o que tem de errado aqui para poder questionar depois. Sim. Isso foi durando, assim, 2, 3, 4 meses. Até que eu lembro um momento específico em que eu tinha escutado uma frase que o Clóvis falou na aula dele e que essa me pegou, que eu falei, olha, tá foda. Porque a partir do momento em que me foi introduzido o conceito de muleta metafísica, que era uma coisa que você acredita para trazer um certo estado de bem-estar e de propósito, para não ter que lidar com uma certa angústia. E aí eu percebi que essa ideia de que, olha, Deus está me vigiando, de que todas as coisas que, mesmo que aparentemente dão errado, na verdade é plano divino, e que mesmo que, inclusive, minha vida seja uma merda, no final das contas eu vou ser recompensado depois, isso se configurava claramente como uma muleta metafísica, de que me deixava num estado de, olha, eu sou um ser muito querido, as coisas são muito boas, eu faço parte de uma missão muito grande, mas, como diz o Clóvis, apesar de muletas metafísicas poderem trazer esse estado de bem-estar, faz muito mais... É muito mais... Putz, não vou lembrar do termo agora exatamente, mas vou utilizar o termo muito mais racional. Você aceitar que é uma muleta do que passar a vida toda acreditando em um mundo que não existe. Sabe? Caraca, velho. Eu não soube reproduzir exatamente, mas era coisa nessa direção. Algumas vezes, eu não sei se a câmera vai conseguir captar, mas muito interessante porque... Quando eu escutei isso, eu fiquei, cara, agora eu tô no dilema. Ou eu fico... Você sabe aquele momento da Matrix? Você pode escolher as vidas. Sim, caraca, Você velho. vai ficar aqui iludido. E, né, no propósito do mais. Sim, ou você sim. vai cair na real, aceitar que as coisas não são tão belas como você imaginava. De que você é tão importante, assim, de que você é o alecrim dourado que nasceu no campo. Mas aceitar a realidade. Sim. Caraca, velho. Muito, muito chique isso, porque o seu processo de desconversão, é claro que envolveu todo esse preparo de terreno intelectual, da filosofia, do questionamento, de uma outra visão de mundo, mas parece que o ponto nevrálgico ali teve a ver com uma explicação da sua crença ou do seu envolvimento religioso. Por que eu tô ali? Por que aquilo ali é tão importante para mim? Porque isso me traz um consolo, me traz um conforto, talvez uma esperança de dias melhores. Isso aí que deu uma balada, parece, né? Assim, que te fez visualizar de uma outra maneira. Logo depois, eu comecei a me aprofundar em outras questões. Então eu passei a ler... O primeiro livro de ateísmo que eu li na vida foi O Deus no Delírio, do Dawkins. Então, aliado a isso, eu comecei a ler esse livro. E aí isso foi se aliando com a ideia de que, olha, tem muitas coisas, na verdade, que são duvidosas em relação a Deus. Né? Então, uma coisa que me pegava muito era a questão das múltiplas religiões e que me mostrava claramente que o propósito divino era completamente injusto. Porque beleza, né? Eu conheci a Deus lá, me converti na adolescência e tudo mais. Mas se minha avó não fosse evangélica e eu não tivesse passado por esse processo? E as inúmeras outras pessoas que vieram de outras religiões e que toda a sua explicação dizia respeito a situações de contexto, de momento. Sim. E que isso, na verdade, é o que mais conta para se a pessoa vai se tornar ou não se tornar uma crente. Eu falava, mas isso não faz sentido. Porque parece que se o Deus existe e que, na verdade, todas essas narrativas são verdadeiras, não deveria ser uma questão de mero acaso quem é escolhido Fantástico. a ser convertido ou não. Fantástico. Eu falo assim que o esquema de enriquecimento do capitalismo é tão injusto quanto o esquema de salvação do cristianismo, porque nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades. Se você nasce numa família cristã, a probabilidade é altíssima de você também se tornar cristão. Então fica injusto, cara. O que vai determinar a sua salvação ou não vai ser a geografia, o local seu de nascimento, se foi no Brasil ou se foi na Turquia, um país fortemente muçulmano. Então é um argumento, uma linha assim, muito boa pra gente ver esse tipo de problema, né, nessa crença. E tinha um dilema especificamente que me pegava em relação a isso, que era quando eu conhecia a discussão cristã relacionada ao aborto. Tem nada a ver com o aborto em si, mas era em relação ao seguinte ponto. Era que as crianças abortadas, elas iriam pro céu. Porque, elas não têm culpa.
Eu fiquei, peraí. Não precisa nem considerar o caso do aborto em si, mas considera o caso da criança que teve a infelicidade de morrer. Sim. E ela, por conta disso, ela foi pro céu. Mas significa, então, que vamos supor que ela tivesse, na verdade, vivido e tivesse a oportunidade de ter passado aí por outras etapas da vida e não ter parado a sua vida ali durante a fase da infância. E aí, durante esse período, ela não tivesse conhecido a Deus. Ela iria pro inferno. Significa que, então, nesse contexto, em que ela teve, na verdade, a sorte de ter morrido nova, faz com que ela vá automaticamente pro céu? Isso é muito estranho, porque aí mostra claramente que certas pessoas são beneficiadas porque elas não tiveram a oportunidade de deixar de seguir os mandamentos de Deus. E isso eu fiquei, mas isso não faz sentido. Você ia preferir ter tido uma eu falei, porra, era melhor ter morrido antes. Eu tô aqui me batalhando pra cacete. Pensando na vida eterna, feliz e tal. Até que é muito melhor, que é infinita em comparação a esse infinito aqui. Era muito melhor ter morrido. Muito melhor que minha mãe tivesse me abortado. A verdade era essa. Nesse contexto, realmente, né? Pensando, realmente faria sentido, né? E as mulheres que abortam, olha só, as mulheres que abortam, o que elas fazem? Elas garantem que os filhos delas vão pro céu. Pois é, você vai automaticamente, ela não vai correr o risco daquela pessoa depois ir para outros caminhos. Hoje a igreja interpretaria desse jeito também? Existem linhas explicativas. Diferentes. Que pode, só que elas são extremamente problemáticas, e aí a gente pode aprofundar nesses pontos, mas olha só. Qual que é um caminho alternativo? Falar, não, mas aquela pessoa não viveu, mas Deus sabe como aquela pessoa viveria caso ela tivesse passado por uma vida. Então, Deus considera como é que você seria. Entendi. Só que se Deus sabe exatamente como todo mundo seria... Tudo tá determinado já. Você não tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Deus sabe o que aconteceria. E se Deus sabe o que aconteceria, isso inclusive não te atratou, porque não você precisaria nem viver. Deus olhava pra ti e falava, a sua vida seria isso e pronto. Por que a gente tá passando por essas coisas? Somos meras marionetes espirituais? Que história é essa, Vitor? Pois é. Então isso tudo foi bagunçando a sua fé em Deus, seu cristianismo. E um outro ponto era em relação à participação ativa de Deus, que não fazia sentido. Porque na Bíblia Deus era muito ativo. Né? Deus fazia muitas coisas, Deus matava gente, Deus tinha uma participação extremamente ativa no mundo. Sim. Só que no nosso tempo não. Sim. Deus tá meio fazia um milagre ali e acolá para certas pessoas, só que ele tá escondido. E isso era muito estranho, porque parte da justificação sobre qual Deus não interfere tanto nas nossas vidas vinha na ideia de que, olha, você tem que deixar Deus entrar. Só que Deus interferiu em vidas de pessoas que não deixaram ele entrar, digamos assim. A história de Jonas com a baleia, ou com o peixe, enfim, um animal que engoliu Jonas. Jonas não queria sequer a participação de Deus na sua vida. Ou então pessoas que morreram de forma meio que gratuita ali. Né? De tal modo que parece que Deus deveria ser mais ativo do que era. Isso não fazia muito sentido pra mim. E muito disso vinha, felizmente, porque eu tive contato, a partir da formação de diácono, que depois eu queria virar pastor, um contato mais aprofundado da Bíblia. Sabe? Bíblia, talvez ainda seja o livro que eu mais li na minha vida, porque eu li muita Bíblia. Pra caralho. Olha. Tinha certos livros em específico que eu cheguei a ler muitas e muitas vezes. Né? O livro de Atos é um dos livros que, nossa, eu, sei lá, devo ter contado, eu li umas 50, 60 vezes na vida. Que isso, Vitor? Sim. A Nath leu umas 3 vezes a Bíblia também. Eu li só o Pentateuco, os Evangelhos e Apocalipse. Não li mais, assim, de forma de cabo a rabo, não. Eu gostava muito de Apocalipse porque é aquela coisa, né? Meio lúdica, né? E tal. Mas acabou que eu li Atos, que eu gostava muito da história do apóstolo... na verdade, todos os apóstolos, mas o apóstolo Paulo, pra mim, era muito interessante. O apóstolo Paulo também é um caso desse tipo. Porque ele não procurou a Deus, Deus procurou ele. E eu falei, por que Deus procura Paulo, mas não pode procurar minha mãe? Porque eu tô me matando aqui pra ela se converter, não quer saber de igreja. Sim. E tem tantos ateus não resistentes por aí, eu sou um deles. Se houver motivos suficientes pra eu acreditar, é claro que eu vou acreditar. Mas os argumentos pra mim são fracos, as provas são muito questionáveis. E como eu falo de vez em quando, Deus, se existir, ele tá se esforçando pouco pra ser conhecido. Se Jesus de fato era Deus entre nós, encarnado,
a sua missão foi mal sucedida, porque 1 em cada 4 pessoas hoje é cristã. Só uma. 25% da população. Então a maioria vai para o inferno. Então Deus está meio ineficaz na sua tarefa de se mostrar existente. Então isso também torna injusta essa suposta condenação eterna que eles falam por aí. E aí vão jogando explicações alternativas que vai tornando a coisa mais difícil ainda. De falar, não, mas é porque você não precisa ser realmente um convertido, mas tem que ser uma pessoa boa. Porra, vou pro céu. Sou uma pessoa boa. Continuo aqui, ó, no mato, no exatamente, eu sigo, né? Padrões éticos muito rígidos. Exatamente. Então, porra, não precisava. Que legal. E assim, foi difícil pra você... De repente, então eu não sou mais crente, não sou mais cristão. E agora, para eu construir uma perspectiva moral de vida, meu sentido de vida, foi trabalhosa essa mudança ou foi suave, gradativa? Foi extremamente trabalhosa. Assim, foi um momento de baque na minha vida que eu... É aquele momento em que você leva a sua vida toda para uma direção que você descobre que não é um caminho realmente que deveria ser seguido. E nisso eu entrei assim numa certa crise de meu Deus do céu, o que eu vou fazer na minha vida agora? Que as aulas de sentido da vida do Clóvis, o Clóvis foi uma pessoa muito, muito importante. Tô vendo! Apesar de filosoficamente ter ido para outros caminhos, mas foi um cara muito interessante. E as aulas dele de sentido da vida me deram um norteamento assim de que, olha, há como eu ter uma vida voltada a certos valores e certas finalidades que não dizem respeito a um suprassumo, né, que aqui é um instrumental para uma vida além, mas que fazem com que a vida valha a pena ser vivida. E eu comecei a criar um estilo de vida racional e que, hoje em dia eu percebo que é muito melhor, na verdade, do que uma vida num cristão, do que uma vida voltada para Deus. Que, na verdade, aí agora um pouco mais aprofundando em filosofia, depois que eu li o ensaio daquele Kurt Bayer, que é um filósofo que tem... o Desidério Murch, ele traduziu um ensaio dele no livro Viver Pra Quê? Então, se alguém tiver interesse. Vou botar ele vai aqui embaixo o livro depois. Esse e outros que a gente mencionou, que tem tudo a ver com o papo. Ele vai argumentar justamente o seguinte. É que a vida não faz sentido se Deus existir. Um contrassenso que as pessoas pensam em geral. É porque... Por quê? Justamente pela ideia de que se Deus existir e que realmente... há toda uma vida programada pelo qual você deveria seguir, significa que você, na verdade, segue uma linha como uma espécie de marionete de Deus, em que as suas atividades aqui são instrumentais, elas não podem se justificar aqui, e elas só justificariam pensando numa vida além. Só que tem 2 problemas nisso. Um primeiro, que diz respeito que você persegue objetivos que não são seus. Então, não diz respeito ao que você quer, mas sim a uma força do além. Entendi. Isso já começa a criar uma primeira dificuldade em relação a... Para quem não pegou o problema disso, tenta se lembrar quando vocês eram crianças, adolescentes, e seus pais mandavam você fazer A, B ou C, e você, pra quê? Pra quê? Eu lembro quando eu era resistente com a escola. Você vai ter que ser advogado. Você não pode escolher. Profissão. Seu pai é contador, Daniel. Por que você não segue? O escritório tá pronto, bem sucedido. E eu odiava estudar. Eu odiava escola quando eu era criança e adolescente. Adolescente, então, que eu aprendi a questionar mais... A professora Simone de matemática deve se lembrar de mim até hoje, tanto que eu pegava no pé. Simone, pra que eu tenho que estudar isso? Então imagina você viver uma vida, ter todo um estilo de vida que não te satisfaça, que não te faça bem, ou que você não encontre um sentido, uma razão do ponto de vista racional também. Deve ser pesado, né? Então é um pouco por esse lado aí que ele argumenta. Sim, e tem um outro ponto ainda. Porque quando você fala que o estilo da vida tá lá, não aqui, vem a pergunta, o que tem lá de tão bom? O que tem? O crente não consegue explicar. E a própria Bíblia, inclusive, ela não... Uma felicidade plena, eterna. A ideia de que isso é tão bom, mas tão bom, não nem consegue dizer o que é. Mas é literalmente isso, né? O que os olhos não viram, o que não chegou ao coração, né? É o que Deus tem preparado para aqueles que o seguem, etc. Fica numa promessa meio cega, assim. Só que o que parece, no final das contas? Você vai, uma felicidade, parece que é um hedonismo... né, em que eu estou sentindo prazer o tempo todo, alguma coisa nessa direção. Só que isso não corresponde à nossa cognição. E aí a gente talvez entre não sei se
vai virar uma espécie de aula aqui, porque, desculpa, viu? Não, tá super legal. É porque tem um ponto muito interessante. É que nós, se vivêssemos um estilo de vida em que a gente realiza alguma coisa e aquilo nos dá muito prazer, o que vai acontecer logo em seguida? Em algum momento aquilo vai se tornar adiante, porque nós somos seres de muitos interesses. E a ideia de uma eternidade, ela é, na verdade, muito mais terrível do que ela realmente é quando você pensa de forma mais rigorosa em relação a isso. Porque claramente a morte é uma coisa que contribui para que nós não sejamos seres de extremo sofrimento. Que vai chegar em determinados momentos em que, apesar de nós gostarmos de várias coisas, essas coisas vão deixando de ter prazer. E mesmo que você faça tudo, vida eterna é muita coisa. Em algum momento, aquilo vai te tornar adiante. Vai ser angustiante você viver. Sabe quem bate nessa tecla? Pirula. Ele fala assim, vida eterna? Nossa, mas parece coisa demais. Não, chega. Tá bom, chega uma hora que... Eu até falo... Porque você pode falar 1000 anos, beleza. 2000 anos, beleza. Mas fala 1 bilhão de anos, você fala, caralho. Mas fala, eterno, cara, não acaba. É uma condenação não acaba, à eternidade, cara, né? Sim, vira uma coisa angustiante. Cara, eu até falo de vez em quando que eu queria ser eterno, mas eu entendo esse ponto de que parece coisa demais. O Carlos Ruas introduziu um conceito aqui no canal de amortalidade em vez de imortalidade. Você poderia viver indefinidamente, você não vai morrer por causas naturais, mas chegaria um tempo em que você poderia decidir se você quer encerrar seu ciclo ou não. É um conceito que parece mais interessante do que a condenação à vida eterna, né? Que talvez não seja assim uma coisa tão boa. Não sei, mas eu gosto dessa ideia de... Eu falo que eu sou um ateu roxo que torço pra estar enganado. Quero morrer e ter uma surprise. A vida continua. Mas... Espero que não seja o Deus bíblico, na verdade. Exato. É uma coisa mais legal. Porque se eu não aceitei... Ai. Mas se ele for sumamente bom, onisciente e todo-poderoso, como dizem, ele não vai ter esse esquema de punição eterna. Ele Só não que vai a bondade de Deus é questionável. Isso é uma coisa bem legal da gente falar. Pois é, moralidade. E aí, essas questões éticas, morais... Porque agora, né, andando na filosofia, eu comecei a ter uma formação mais voltada à ética e descobri, assim, uma coisa que as pessoas não sabem, na verdade, você pode falar de ética sem religião, na verdade. Inclusive, faz muito mais sentido até para o religioso. Tem uma coisa chamada Dilema de Eutífron, que diz respeito do seguinte, de forma muito resumida aqui, né? Vamos fazer uma pergunta, por exemplo, em relação a matar pessoas. Será que matar pessoas é errado porque Deus diz que é errado? Ou matar pessoas é uma coisa errada em si e por isso Deus condena? Se você fala que é porque Deus diz que é errado e pronto, significa que moralidade é arbitrária. Deus quiser. Se Deus quiser que estupro... Mudar qualquer coisa, cuidado tá com os okay. exemplos que o YouTube é perigoso. Mal de filósofo, né? Você Eu dá um... sei. Ô, editor, coloca os nessas palavras aí. Pois significa então que tá ok. E a gente sabe que o crente, inclusive, imagina que ele fala, não, no final das contas, essas coisas, você tem uma justificação racional pra pensar que elas não são adequadas, e aí Deus vai seguir, sendo sumamente bom, aquilo que é correto. Só que Deus, ele age de forma muito questionável. Né? Deus no Antigo Testamento, então, Nossa. é uma coisa que as pessoas fogem, que é o mesmo Deus. Tava ali colocando as regrinhas sobre como você precisa cuidar do seu escravo. Sobre o que você faz com a sua filha quando ela acaba sendo violada, vou usar esse termo aqui, né? De forma não consentida, teve uma relação. Se o cara tem as moedas de prata, tá tudo bem, eles se casam. Tem várias coisas ali que Deus ordenou, executar um homem que se deita com outro. Tem uma história Nossa, em especial que sempre me pega muito, que é a história de Jó. Que depois que eu fui olhar um pouco mais sério, eu falei, peraí, gente. Então, só pra quem não sabe, só pra contextualizar, porque isso é legal de falar. Jó era um cara que ele era todo certinho. Né? O cara era temente a Deus, né? Cara, tinha uma família, fazia todas as coisas adequadas, né? Que era se esperado numa pessoa boa fazer. Mas aí, chega um dia que Deus tá lá no céu, né? Os anjos aparecem e vê o diabo junto. Quando eu olhei isso, eu já fiquei, peraí, quer dizer então que o diabo tem acesso ao céu? Como é que é esse negócio aí? Vai lá. Aí Deus começa a bater resenha com o diabo. Fala, diabo, e aí? Você tem vindo aqui, o que você tá fazendo? Ele falou,
eu tô passando aqui. Aí Deus vira e fala, você viu o meu servo Jó? Né? Como é que o cara é bacana, né? O cara segue os ritos de Deus, né? Os meus ritos, no caso, né? E eu falar, mas ele só é bonzinho assim porque é um cara que tem dinheiro. Tira o dinheiro dele. Eu quero ver se ele vai seguir. E aí Deus faz uma aposta com o diabo. O Deus, né? O supremamente bom, o Deus onisciente, o Deus, né? O ato puro dos tomistas. Faz uma aposta com o diabo, cara. Que é isso? E bota o Jó pra sofrer. E aí, não. E aí você vai ver a história. Cruelmente. E aí, tirar o dinheiro o cara começa a perder os animais dele, né? Perde as propriedades. Os escravos, não sei se eles foram mortos, mas, né? Pelo menos a família dele foi. Né? Perdeu a mulher, não é filho. Sim, aí primeiro tira o dinheiro do cara. Ele continua temente a Deus. Aí o diabo vira e fala, mas é por conta da família, dos amigos e tudo mais. Aí Deus vai, mata a mulher dele, mata os filhos. Na resenha, na brincadeira. Diz, vamos ver o que vai acontecer. Né? Os amigos se afastam dele, né? E ele continua temente a Deus. Aí o diabo fala, mas é porque tem saúde. Tira a saúde dele. Deixa o cara todo fudido de saúde, todo arrebentado. De graça, por conta da aposta que ele fez com o diabo. E aí, Jó já tá ali, né, nas últimas, e ele continua ainda firme e tudo mais, mas ele começa a questionar, fala, porra, por que eu tô passando por tudo isso? E se culpa, não é? Sim. Eu não devo ter sido tão bom assim, um certo tão... E aí ele começa a questionar um pouco a Deus. Só que o que acontece? Deus aparece, e aí você fala, porra, o que vai acontecer agora? Qual vai ser o desfecho disso? Deus dá uma carteirada no Jó. Fala, não, mas eu que sou o cara foda, eu que criei o mundo, eu que criei lá o Leviatã, eu que sou o manda-chuva dessa porra toda. Então, Deus dá uma carteirada lá e devolve as coisas pra Jó, né? Então dá saúde, dá propriedade, dá outra mulher. E aí você parece, pô, a galera nem pensa nessa coisa, né? Tipo, a que morreu, toma aí outra mulher, toma outros filhos. Tudo NPC. Tá ali só de figurante, né, na história. Nossa, cara. E aí você pensa e fala, pô, mas então Deus não te olha de uma maneira como indivíduo, assim. É realmente peças de joguinho. Você vê aquilo ali, você claramente vê uma narrativa de... Aquilo é profundamente imoral. Mas aí muitos... Se fosse o Bolsonaro, não faria uma coisa dessa. Mas aí muitos crentes vão dizer que não aconteceu literalmente assim. É uma alegoria para ensinar que por mais que sua vida esteja uma droga, se você tiver fé em Deus, uma hora ele vai te abençoar. Podem talvez julgar. A escapatória dos caras todos, quando eles veem coisas que são obviamente equivocadas, vira-se e fala, alegoria. Exatamente. Como então, os milagres de Jesus, exatamente. como a ressurreição, tudo alegórico. Mas aí vira arbitrário, né? O que é de divino nisso? Exatamente. Muito interessante. Então a gente vê certas condutas imorais, na nossa perspectiva, pelas mãos de Deus. Que é racionalmente justificadas, né? Você fala, pô, claramente, se fosse um indivíduo tratando o outro dessa maneira, seria perverso. A gente condenaria essa pessoa e pensaria que essa pessoa deva ser... Né? Assim, nesse ponto, não sei se alguém tem poder de fazer uma coisa desse tipo, mas qualquer pessoa que fizesse uma coisa desse tipo ia ser visto como um ser perverso. Um ser perverso. Mas Deus... Aí a gente não sabe os planos dele, assim. Eita. Mas e como desenvolver, então, uma perspectiva moral de vida? Como é que você lidou com isso, Vitor? Depois de sair da religião? Foi na filosofia que você encontrou também bússolas morais? Porque a ciência não te prescreve coisas. Ela descreve o mundo, como as coisas funcionam, e não o que você deveria fazer. Tem alternativa? Como é que você se virou nesse âmbito mais ético, moral? Nós temos teorias éticas que tentam explicar como nós devemos agir. E princípios, a gente tem pelo menos 4 famílias que tentam dar explicações nessa direção. Então você tem uma linha utilitarista que é muito mal compreendida, mas que é a ideia de que o certo e errado dizem respeito às consequências e, né, você pode entender como aumento de bem-estar, algo que é bom, e sofrimento, uma coisa que é ruim, sabe? Você tem outras linhas deontológicas, linhas de ética das virtudes, linhas contratualistas, e que a ideia é a seguinte: quando uma ação ela tende a confortar, pelo menos as nossas 4 intuições morais, né? Uma que diz respeito a consequências, outra que diz respeito a intenções, a gente pode colocar assim um deontológico, apesar de ter... Tô simplificando a coisa aqui. Bom. Outra que diz respeito a virtudes, e outra que diz respeito a consenso, aquilo é muito provavelmente bem fundamentado.
do ponto de vista ético. Então, por exemplo, a ideia de que causar dano de forma gratuita nas pessoas, te machucar porque eu acho divertido, isso é justificado pelas 4 linhas morais, assim, é obviamente errado. O que Deus fez com Jó. Exatamente. Isso seria justificado claramente, obviamente errado. Certas coisas que a gente tem mais dúvidas em relação a isso, você vai vendo justificação em certas famílias e outras não, que é aí que a gente tem mais dificuldades. Então, por exemplo, direito dos animais. Matar animais para consumo é uma coisa adequada, inadequada. Isso você consegue, a depender da linha que você segue, falar, putz... Depende do contexto de vida, né? Igual na antiguidade, sei lá, quando a comida era escassa, talvez, foi importante para os nossos ancestrais. Apesar de eu pensar que é bem justificado, por exemplo, racionalmente falando, que é errado você consumir animais. Mas, enfim, à medida em que a coisa vai se tornando um pouco mais difícil de você visualizar eticamente, as nossas intuições também vão ficando mais complicadas e depende de raciocínios mais complexos. Mas, enfim. Então, há meios de você justificar racionalmente. Sim, sim. Só um detalhe curioso, Daniel, além disso de moralidade, que vale a pena mencionar. É que a gente tem vários problemas éticos hoje que não diz respeito a uma coisa que Deus falou. Então, sei lá, por exemplo, propaganda para público infantil é uma coisa permissível ou a gente não deveria permitir? Não tem como Moisés descer lá com os 10 mandamentos de 2024 para saber o que fazer, assim, não existe prescrição. Então, isso mostra mais uma vez o quanto que a gente depende, sim, de argumentos racionais que vão para além daquilo que a Bíblia fala. No máximo, talvez fazer dar uma forçadinha ali, cuidar das nossas criancinhas, se encontra ali na boca de Jesus, alguma coisa. E aí, se aquilo pode trazer algum malefício à criança, então dá pra... Talvez tentem encaixar alguma coisa. O xadrez, inclusive, a gente mencionou do aborto, não faz nenhum sentido você falar o cristianismo condena o aborto. Assim, se você pensar do ponto de vista não era uma questão da época, né? Sim. Na verdade, não que não houvesse aborto. Aliás, eu não vou conseguir falar historicamente do ponto de vista... Ou a transfusão sanguínea, que não existia na época, e as testemunhas de Jeová ficam aí condenando. Transfusão sanguínea. Mas pelo menos em relação à regulamentação, você ter o Estado que vai permitir ou não permitir o aborto, isso não é uma questão da época. Diz respeito a uma contemporaneidade que agora nós temos meios para, enfim... De forma segura, como um problema de saúde pública, justificar em certos casos esse tipo de procedimento. Isso não é nem, inclusive, um argumento em relação a se nós deveríamos ou não deveríamos permitir. Estou mostrando que, tipo, em ponto de vista, você não vai ter uma resposta bíblica para isso. Sim, as coisas não estão... Exatamente. Por quê? Não é ler a Bíblia, você vai descobrir os textos foram escritos à luz dos valores e angústias daquele povo e do conhecimento que eles tinham do mundo. Respondem a questões deles. Isso. Algumas dessas questões podem ser gerais o bastante a ponto de suas respostas se aplicarem a algumas de nossas angústias de hoje, de algumas questões nossas de hoje. Mas é tão claro que eram pessoas escrevendo para outras pessoas do seu tempo. É uma coisa tão datada, né, Vitor? Qualquer tipo de texto, na verdade, o que a gente escreveu na ciência hoje está datado, né, de agora, o que a gente sabe de agora também. E não seria diferente com a religião, embora existam essas tentativas de universalizar ou tornar absolutas aquelas prescrições morais e tudo, mas é uma coisa muito controversa, né? Sim. A galera utiliza isso para defender, falar, nós deveríamos privatizar certa coisa. Mas, cara, privatizar? Exatamente, porque você vê uma ligação, inclusive, de religião hoje em dia com certas linhagens políticas, com esses alinhamentos políticos, e assim, esse é muito mais histórico contextual de certas conexões que acabaram surgindo do que propriamente uma coisa que se justifica em relação ao que é dito ou não é dito do ponto de vista bíblico, né? Inclusive, houve contextos culturais diferentes em que pessoas defenderam coisas diferentes a partir dos mesmos escritos. Sim. E, cara, pra gente finalizar, eu queria aproveitar seu conhecimento filosófico. Você quer perguntar outra coisa antes? Não, eu tenho que só fechar a história lá. Desculpa, vai lá. Eu volto nessa questão depois. Eu fiz muitas coisas assim. Mas o que aconteceu? Acabou então que eu fui lá pra... Falei, putz, Deus não existe. Fui contar na igreja. Isso foi assim, velório. Você foi contar? Contei. Porque, minha vida era igreja. Eu tive que falar. Porque eu não ia mais pra igreja. Você foi à igreja contar porque você não ia mais à igreja? Eu virei e falei, gente, eu tô saindo da igreja porque pra mim Deus não existe. E você foi e falou isso com o seu pastor? Ou... Eu falei com todos os líderes, né? Tinha vários líderes na igreja. Todo mundo, assim, ficou chocado em primeiro lugar. E eu fui justificando. E foi uma coisa muito curiosa, Daniel, essa experiência. Por quê? Que curioso, cara. Teve pelo menos um caso, eu não vou lembrar de todos específicos, mas teve esse que me tocou mais, em que eu comecei a
discutir acerca das minhas descobertas com o pastor, em que ele do nada virou, para, não quero te escutar. Não quero te escutar. E a minha recomendação pra você é o seguinte, você vai ter que ficar 6 meses, não sei se era 6 meses ou 8 meses, sem ler absolutamente nada. Nada que diz respeito fora da igreja e ficar esse período só na igreja. Isso que é o único caminho que você tem pra poder se salvar dessas coisas todas. E eu não quero escutar nada que você tem a dizer. E nisso você já tinha se desconvertido. Já tinha me desconvertido. Né? Já era ateu. E... Caraca, Pois é. Eu falei, cara, lavagem cerebral. Você não fez isso, né? Não fiz isso. Falou, calma. E era curioso porque eu comecei o início do culto lá, né? E aí eu comecei a ter uma olhada antropológica pra coisa, sabe? Entendi. Falei, tipo, nossa, eu tava desconectado, sabe? Exatamente. Eu sei, aquela galera tá... essa experiência, né? falando sozinha. Sempre que eu vou a uma reunião religiosa, eu tenho esse tipo de experiência. Não é de deboche, tá, gente? Não é de deboche, mal, mas do tipo, assim. nossa, as pessoas acreditam mesmo que estão em conexão com o sobrenatural, que o Espírito Santo tá por aqui. Como eu falei, é um olhar antropológico pra coisa, sabe? Sim. De você de fora, ouvindo aquele evento. Eu acho muito interessante. Eu gosto de, quando possível, acompanhar algumas reuniões religiosas para apreciar mesmo a humanidade. Eu acho uma experiência incrível. Embora, no meu ponto de vista, no seu também, é uma experiência que está fundamentada em crenças falsas, que não tem nada a ver e para muitas pessoas não vale a pena, né? Porque, cara, eu sei, é aquele dilema, né, mano? Para muitas pessoas ali dentro existe um conforto existencial, aquela muleta metafísica que você contou, e pode ser que elas estejam felizes ali, bem, e deixe elas quietas lá. Essa é a minha visão, assim. Quem quiser vir ao meu canal, conhecer perspectivas mais céticas, que existe uma alternativa na filosofia, na ciência, para a gente enxergar a vida e encontrar nossos propósitos, mesmo fora da igreja, e ter uma vida massa para ser vivida, que vale a pena ser vivida, tamo aqui para trocar essa ideia. Mas, cara, eu tive a época ali do adolescente ateuzinho novo, né? De ficar ali confrontando as minhas tias, a minha mãe e tal. Deixa as pessoas em paz, né? Para ter sua fé, sua religião. É o que eu penso hoje. Sim. Mas se quiserem também trocar uma ideia, ouvir o que o ateu tem a dizer, né? Venham sempre ao Café Sem Fé pra gente trocar essas ideias aí, mostrar uma perspectiva mais cética. Então, eu não sei se você concorda com isso. Eu só adicionaria um seguinte ponto, que eu penso que é interessante também. Que a gente tá numa cultura meio submersa na ideia de que como se a gente pudesse questionar várias coisas, mas a crença religiosa é uma coisa que quase a gente pode questionar, a gente pode e deve questionar. Eu acho que a gente deveria normalizar mais a ideia de que, olha, isso é possível de ser debatido. Sim. Porque, inclusive, isso é benéfico para certas pessoas. Porque muito das coisas que eu descobri não foi com alguém falando comigo, porque, inclusive, as pessoas têm medo de falar esses assuntos. Foi porque, por sorte, eu descobri na internet, aí não tem barreiras, né? O cara não vai parar de falar porque tá vendo que eu tô puto. Sim. O que eu quero dizer, só pra deixar claro, eu concordo plenamente com você, é pra gente respeitar quando a pessoa não quer conversar a respeito disso, e se ela tá feliz ali, cara, não tá fazendo mal a ninguém, mas eu concordo com você que são crenças que têm seus perigos sociais. Olha o preconceito que existe, LGBTfobia, por exemplo, o machismo que a gente encontra em algumas denominações cristãs. Então, não é como se a crença religiosa fosse inofensiva e só trouxesse esse consolo. Traz coisas nocivas também à sociedade e por isso a gente também deve questionar e ter esse espaço para um pensamento alternativo. É uma normalização, tal como você pensa várias coisas, que eu penso outras, a gente pode discordar de vários assuntos. Sim. Religião pode ser um deles. Sim. Eu estava outro dia com os colegas de mestrado da Nath, e surgiu um assunto sobre uma médium que trouxe ali uma revelação, como é que explica e tal. Aí eu perguntei assim pra pessoa, eu tenho ideias do que poderia explicar isso que aconteceu. Você quer ouvir? Eu sou uma pessoa cética, eu não acredito e tal. Então eu perguntei, e a pessoa quis e eu coloquei meu ponto de vista, e foi tudo bem, ninguém brigou. Então é legal isso, né? Se a gente tem esse espaço pra dialogar, pra espaço amistoso. Exatamente, amigavelmente, saudavelmente, isso é muito legal. Eu acho que é edificante do ponto de vista intelectual. Vitor, você tinha uma pergunta, talvez dê tempo da gente responder rapidinho? Vamos sim. Eu queria encerrar com uma pergunta, cara, pra aproveitar que você é um cara foda intelectualmente, porque eu tenho muita admiração, de verdade. Acho muito bom ser seu amigo e poder contar. Eu falo, gente, é muito bom a gente ter amizades com gente inteligente, com gente massa. Assim, digo mesmo. Porque a gente aprende muito, cara. Eu tenho um carinho imenso por você e uma admiração. E, cara, então, deixa eu te aproveitar nesse sentido também.
poderia acontecer alguma coisa para revigorar a sua fé em Deus, reverter a situação, ou seja, algo que pudesse acontecer que fossem evidências suficientes de que existe alguma divindade? Ou é uma coisa que você acha muito difícil imaginar? Não, imagino que sim, tem. Um caso, claro, de sobrenaturalismo, que é até um pouco curioso em relação a isso, né? Porque Hume tem uma visão do seguinte. Se você testemunha que, por exemplo, na Universal, tem várias pessoas que eram cadeirantes, elas começam a levantar e andar, isso deixa de ser sobrenatural, talvez possa ser de acordo... É mais um fenômeno natural. E a gente pode ter meios, inclusive, de tentar explicar isso, né? Então, sei lá, talvez possam ter pessoas, por exemplo, que consigam, de fato, ter fenômeno de telepatia, então consigo ler sua mente. Isso pode acontecer, assim. É difícil se determinar em que momento aquilo é sobrenatural, mas sim. Eu consigo ir para uma linha do seguinte: se você tem algum evento cuja explicação é uma divindade, a gente consegue ter acesso a essa divindade. Sabe? Não é só se enfiar a divindade ali. Você fala, pô, eu consigo, né, me conectar com esse Deus de alguma maneira, de forma que algum fator de confusão não cria uma explicação alternativa para isso, né? Eu acredito que sim, né? Então, sei lá, se eu visse Deus e outras pessoas vissem, né, de uma forma... Eu tô assistindo a série O Problema dos Três Corpos, na Netflix, e aí é basicamente sobre alienígenas. Não vou dar muito spoiler, mas assistam, muito bacana. Eu tô assistindo por conta da recomendação do Sérgio Sacani, foi uma palestra dele que ele recomendou fortemente. E muitas pessoas, que isso, alienígenas e tal. Mas quando há uma comunicação entre eles mais efetiva e quando coisas muito bizarras começam a acontecer, tipo a galáxia piscar para a Terra, e aparecer uma camada envolvendo toda a Terra de uma tecnologia desconhecida... Evidência de aliens inquestionável. Né? Então, assim, talvez algumas Deus coisas... Começa a levitar coisas assim... Jesus voltando sobre a nuvem ao som das trombetas de anjos, assim, chegou ali e contou tudo o que aconteceu, explicou pra gente, enfim. Deus existe. Exatamente. Tem algumas coisas incríveis, assim, que, caramba, se eu não tô sem o meu remédio e, peraí, as pessoas estão aqui, como eu, vendo tudo que tá acontecendo, não é um sonho porque isso já tá durando 1 dia, 2 dias... Eu acho que eu posso acreditar no que eu tô vendo. Se eu vivenciasse qualquer uma das histórias lá da Bíblia, se eu fosse Jonas, por exemplo, pô, Deus falou comigo que tinha que me levar lá pra Moçambique pra fazer a missão, eu falei, pô, não vou. Aí um peixe me engole e eu vou pra lá. Não, Deus existe. Tem algumas coisas... Se eu fosse. Deveria ser algo extraordinário, né, Vitor? Não dá pra ser isso. Eu consegui um emprego porque eu orei ontem pedindo e recebi o telefonema hoje. Isso a famosa lá do nosso amigo Carl Sagan, né? Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Evidências extraordinárias. Muito bom. Vitor, obrigado, cara, por esse Café Sem Fé incrível. Sempre bom trocar figurinhas com você, aprender com você, ouvir esses argumentos filosóficos. Vamos combinar mais vezes. O pessoal pede, às vezes, para eu trazer mais filósofos, para instigá-los a pensar criticamente sobre esses temas. E, mais uma vez, admiro muito o que você faz frente ali à Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências. Quem não conhece... Se inscrevam ou sigam, né? Tem o canal aqui também, né? Da BPBE. Tem a BPBE, sim. A Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências seria uma maneira científica de nós... É uma organização que defende uma maneira científica de nós fazermos psicologia. Legal. Que diz respeito a seguir os pilares da PBE. Vocês entrem na associação para vocês descobrirem que pilares são esses. E que também defende a ideia de que teorias em psicologia devem estar baseadas em boas evidências científicas e tudo mais. Tem um site agora... Então, se jogarem a BPBE no Google, vocês vão encontrar aí muitos conteúdos legais. Massa. Eu vou colocar os links aqui embaixo também. Sigam lá o pessoal no Instagram. A gente, né? Eu sou colaborador ainda. Às vezes me coloco assim, porque eu não tô tão à frente quanto vocês, mas sempre que possível eu dou ali alguma contribuição. E é muito bom, cara, ter essa rede de pessoas que valorizam a ciência, a filosofia, fazer essas trocas. É bom demais. E não depende de igreja. E o quê? Não depende de igreja. Não depende de igreja. Pra ter boas redes. Exato, a gente pode encontrar essas redes muito estimulantes. Propósitos na vida, gente. Missões para além da fé. Então, é muito sobre isso. Então, obrigado mais uma vez, Vitor. Sucesso aí no trabalho. Obrigado por tudo. Vamos que vamos. E, gente, ó, aí embaixo tem vários links legais. Eu acho que o vídeo vai sair antes
de o curso Filosofia da Mente começar, então aproveitem. Se tiver começado também, tudo que acontece lá no Instituto Ponto Azul fica salvo. A gente tem inclusive uma aula do Vitor no curso Filosofia da Ciência por lá, muito boa inclusive, então bora com a gente lá no IPA. E aqui, gente, esse curso de Filosofia da Mente, eu como filósofo, conhecendo os professores que estão lá, tá excepcional, tá, galera? Não percam. Muito bom. Valeu, gente. Deixa o joinha, se inscrevam no canal, compartilhem este vídeo lá no grupo da família, com os amigos que vocês acham que precisam ouvir esses argumentos, conhecer a história do Vitor e bora com a gente. Um abraço. Quem puder se tornar membro, tem o link aí embaixo para apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões sobre religião e pseudociências. Valeu, gente. Tem os links do Vitor aí também, hein? Canal dele, Instagram. Acompanhem por lá. Tchau, tchau. Valeu.